Senhor presidente, senhores vereadores, realmente eu não esperava que a gente fosse discutir a derrubada dos vetos do zoneamento tão em cima da hora. Eu mesmo fiquei perdidaço aqui procurando saber o que ia acontecer, o que é para falar, né? E realmente é surpreendente. Mas, no meio dessa desgraça toda, apareceram algumas coisas que pelo menos, não foram tão graves, como, por exemplo, o artigo 22, que o prefeito vetou, que é justamente o aumento do gabarito em zona mista e zona de centralidade, ou seja, salvou o miolo dos bairros, né? Pelo menos isso é uma coisa de menor gravidade. Outra coisa era aquele absurdo de fazer moradia em Zepan, né? Quer dizer, queria totalmente contra o princípio do plano diretor, que é o adensamento da cidade. Então, isso não foi pedido aqui, não vai ser derrubado agora. A outra coisa, o Compresp, que nós íamos submeter o Compresp ao Legislativo, que seria uma coisa absurda completamente, os vereadores decidirem qual é o imóvel que tomba e o imóvel que não é tombado, quer dizer, outro absurdo que a gente também, graças a Deus, foi vetado, né? E tem outras questões, por exemplo, que ainda estão, essa questão também do artigo 19, que exige que pelo menos 50% dos imóveis de um quarteirão tem que ter um gabarito acima do que é exigido. Só um minutinho. E manteve-se, então, os 40%. É que eu tenho um tempo muito curto, vereador Rubinho. O senhor não vai me atacar ou não? Não, eu vou só fazer um esclarecimento, vereador. É um contraponto respeitoso, vereador Eliseu. Vossa Excelência disse que é uma barbaridade ter habitações populares em Zepan, que era o que constava do zoneamento. Veja, boa parte das áreas invadidas na cidade, as invasões, elas ocorreram em Zepan. Ocupações, vereador. Ocupações da cidade ocorreram em Zepans. Dentro dessas Zepans, nós, na Comissão de Estudos do Saneamento Básico da Sabesp, o vereador Sidney não me deixa mentir, fomos até as represas. Identificamos que a água que nós bebemos em São Paulo hoje está presa, está podre, justamente porque essas Zepans, elas foram invadidas e a água é escoada direto nas represas. A partir do momento que a gente transformasse em ZEIS 4 as Zepans, podendo construir habitações populares, essas áreas seriam regularizadas, a Sabesp poderia ir até lá, coletar, captar e tratar o esgoto e levar água encanadas em áreas que já estão desmatadas. O veto hoje, ele inclusive é contrário ao conceito do meio ambiente, porque as áreas continuam ocupadas, não é, presidente? E ao mesmo tempo não podem ser coletadas e tratadas. Eu queria só responder ao vereador Rubinho. Eu concordo com a sua preocupação, mas eu acredito que se a Zepan e o princípio do plano diretor, quando foi votado aqui em 2014, a primeira vez, era o adensamento da cidade para proteger a área verde no entorno. Onde tem Zepan, onde existe ainda uma precariedade enorme de habitações, nós devíamos entender que lá nós temos que recuperar essas áreas para se tornar Zepan mesmo. Existem muitos outros espaços na cidade, inclusive no centro, na Água Branca, uma série de espaços que é possível fazer moradias de interesse social, justamente para tirar aquelas populações de lá, já que lá é uma área de manancial, vereador, área de proteção ambiental. Lá, essa é a questão. Vereador, então Vossa Excelência entende que, ao entendimento de Vossa Excelência, as pessoas que estão às margens da represa Guarapiranga, Billings, nos mananciais, por exemplo, a área do Morro Doce, aquela região, tudo deve ser removida. A vontade do senhor é que seja removida. É isso? Não é removida. Eu acho que aos poucos a gente teria que haver alternativas para essas populações. Tudo bem, mas como é que alternativas? Eu acho que teria que ser alternativas. Qual é a alternativa para quem está ocupando uma Zepan? A habitação está consolidada, é uma alvenaria. Você não quer que vereador, isso aí você acaba incentivando o aumento da população local, que é o objetivo oposto do plano diretor. Eu quero entender a lógica de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência deseja que seja recuperada as Zepans, eu quero entender a fórmula. Se lá existe famílias que fizeram ocupações, elas têm então que sair, porque não tem outro meio. Eu recupero as Zepan como? Vou plantar árvore em cima das casas, ocupações? Eu quero entender, eu diria o seguinte, vereador, as ocupações consolidadas devam ser tratadas e com compensações ambientais. Aí eu estaria entendendo o raciocínio de Vossa Excelência. Mas como Vossa Excelência diz, vou recuperar as Zepan, nas ocupações, estou entendendo que tem que remover as famílias. E não é bem assim. Aqui nós voltamos conceitos, defendido pelo vereador Fábio Riva,
barraco na mão, a chave na mão, barraco no chão. Muito bem defendido, inclusive pela oposição. Esses conceitos nos agradam, mas me preocupa a manifestação de Vossa Excelência, que diz, olha, nós vamos recuperar tendo outra alternativa. Nós temos centenas de milhares de pessoas nessas condições na cidade de São Paulo e a execução disso, no momento, seria trágica. A cidade de São Paulo tem tendo a posição de Vossa Excelência. Mas nós aqui devemos fazer as coisas com coerência, entendendo a manifestação aqui do União Brasil / Rubinho Nunes. Obrigado, vereador. Bom, o que eu queria dizer é que a gente não pode incentivar esse tipo de ocupação, não é? Se a Zepan está ocupada na medida do possível, o ideal seria que ela fosse paulatinamente se tornando Zepan novamente, ou se impedisse o seu avanço. Porque simplesmente, da maneira como está colocado no artigo, ele abre esse precedente. Bom, aqui lá tem uma casa, pô, já não é mais Zepan, vamos encher de moradia popular. Ah, tem eucalipto, pô, mas então já não é mais a alternativa. Então, são esses riscos que eu estou dizendo, vereador Rubinho. Eu entendo a sua preocupação, entendo o que o vereador Milton Leite fala, mas é esse o risco que a gente corre. Mas eu queria dizer só mais algumas coisas, que o meu tempo é curto. A gente tem que procurar o máximo possível que a cidade seja cada vez mais amiga, né? Seja uma inimiga das mudanças climáticas. E, para isso, a gente precisa que a cidade tenha mais verdes, que não se pode fazer o que está se fazendo hoje na cidade. Muito desse atropelo, essa desgraça que está acontecendo em alguns lugares, como na Rua Pinheiros, na Vila Mariana, em vários outros lugares aqui de São Paulo, é em função do plano diretor anterior e em função do zoneamento anterior. Esse novo zoneamento poderá prejudicar ainda mais a nossa cidade. Ilhas de calor, uma série de problemas que existem nas mudanças climáticas que estão se fazendo muito presente. Eu queria dar um exemplo para vocês. Eu conheço muito bem a rua... Só um minuto, que ele ficou meia hora falando. Só um minutinho, vereador. A Rua Pinheiros, por exemplo, que eu conheço, vocês devem conhecer, era uma rua que nunca tinha alagamento. Agora vira um rio quando chove. Belo bairro de rico, né? Virou um rio a Rua Pinheiros. Um rio, um riacho, um rio enorme. Só para terminar, então, eu queria protestar contra duas propostas que tem aqui, derrubada de vetos. Que os vetos do prefeito foram no item 38, 39 e 40. Que derruba, isso está nos mapas, né? Tinha lá a zona de estruturação metropolitana em toda uma área residencial, prédios sem limite de altura, dentro de um bairro residencial chamado Colina Cidade Jardim, no entorno do Jockey. E também existe o veto aos itens 36, 47 e 48, veto do veto, né? A derrubada do veto, que são os EPANs que no mapa estão desaparecendo. Então, eu queria deixar claro meu protesto contra isso e nós temos que pensar muito sério na emergência climática que nós estamos vivendo. Muito obrigado.